vamos falar sobre os fins dos tempos. Quem acompanha os noticiários vê que o mundo parece caótico. Crimes, calamidades, enchentes, guerras, rumores de guerras. O que gera uma grande apreensão, angústia, depressão e desespero. Será que nós estamos próximos do fim? Será que vai haver mesmo um fim? O que diz a doutrina espírita sobre isso? Não precisam acreditar em mim. Eu sou só um facilitador essa noite. Pesquisem as fontes que eu vou citar. Pesquisem o coração e a razão de vocês. E aquilo que for bom e útil para a vida de vocês, fique com ele. A nossa referência é Kardec. A literatura espírita é vastíssima. Se nós fôssemos ler todos os livros espíritas que existem publicados, nós passaríamos a vida inteira e não terminaríamos. Então, o recomendado é que a gente comece pela literatura clássica, que são as obras de Kardec. Então, hoje, nós vamos nos referir à Bíblia, livro Obras Póstumas, que foi uma obra publicada com os escritos de Kardec após a sua morte, é uma compilação dos seus escritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e outro livro muito pouco conhecido chamado A Gênese. Mas para que a gente possa entender essas coisas, nós precisamos nos transportar para 2000 anos atrás. Quando Jesus caminhava conosco, o maior ser que a humanidade já viu, muitos seres iluminados passaram pela Terra, mas nenhum causou tanta transformação positiva como Jesus. Mudou o calendário, mudou mais da metade do mundo e tornou o mundo menos agressivo, mesmo com todas as deturpações que o cristianismo sofreu e sofre até hoje. A essência do Cristo transformou o planeta. E quando ele estava caminhando com os discípulos, eles viram o templo de Jerusalém, aquele templo enorme, e disseram: Senhor, veja que templo enorme, que blocos gigantes. E Jesus disse: haverá um tempo que não ficará pedra sobre pedra. E saindo, foram para o Monte das Oliveiras, onde os discípulos mais chegados se aproximaram de Jesus, Pedro, Tiago, André e João, não foram todos, e perguntaram a ele: dize-nos, Senhor, o que será de nós? Quando é que vão acontecer essas coisas? Como é que nós vamos reconhecer o fim dos tempos? E vocês vão encontrar na Bíblia 2 locais onde existe essa referência, em Marcos 13 e Mateus 24. O que a gente precisa se lembrar é que, imagine, Jesus está caminhando com os apóstolos e ensinando. Naquele tempo, a maioria das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, e ninguém andava com um caderninho do lado de Jesus anotando tudo o que ele falava. O Evangelho de Marcos, mais antigo que nós temos notícia, é em torno do ano 62 depois de Cristo. Ou seja, ele foi escrito 30 anos após a crucificação. E o Evangelho de Mateus se baseou no Evangelho de Marcos, e o mais antigo que nós temos notícia tem em torno do ano 200. Então, o Evangelho mais próximo, o menos alterado, se a gente pudesse dizer assim, se alguma coisa for alterada, seria o Evangelho de Marcos. E foi escrito de memória. Então eles disseram: olha, o mestre disse isso, o mestre disse isso, o mestre disse isso. Então, não necessariamente as coisas acontecerão naquela ordem. As mensagens foram transmitidas e eles, de lembrança, foram escrevendo. É como se você escrevesse um livro de memórias. Certo?
Então Jesus vai dizendo uma série de acontecimentos que significaria o fim dos tempos. Na literatura espírita, nós temos a famosa transição planetária. Já ouviram falar em transição planetária? Quem nunca ouviu falar em transição planetária? A transição planetária é uma mudança de categoria do planeta Terra. Segundo o Livro dos Espíritos, a Terra é um planeta de segunda categoria. No universo, onde existem bilhões de galáxias, existem vários tipos de mundo. O mundo primitivo, que é o primeiro tipo de mundo, o mundo de provas e expiações, que é a Terra, onde predomina o mal, o mundo de regeneração, que é um mundo mais ou menos, o mundo bom e o mundo celestial. E os mundos progridem de mundo primitivo para mundos celestiais. No universo existem vários tipos. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos que está aqui é mais mal do que bom. E nós estamos passando por um fenômeno chamado de transição planetária, mas o nome mais correto seria transição da humanidade, porque o planeta não vai mudar. A árvore vai continuar sendo árvore, cachorro vai continuar sendo cachorro, planta vai continuar sendo planta. O que vai melhorar é a condição moral e o grau de felicidade e a quantidade de bem que vai existir na Terra. A isso nós chamamos de transição planetária, mas o melhor nome seria transição da humanidade. E quando é que isso começou ou vai começar? Alguns acham que a transição começou com a chegada de Jesus na Terra. Pode ser. Outros acham que chegou com a chegada do Espiritismo, que veio corrigir algumas falhas de outras religiões. Também pode ser. Mas o que diz a doutrina espírita, num texto de Dr. Barry, é que, quando Kardec fez a pergunta, é que a transição já teria começado há um século atrás. 1850, 100 anos atrás, 1700 e alguma coisa, mais ou menos na época da Revolução Francesa, do Iluminismo, a mentalidade da Terra e o progresso já teria começado. E essa transição ocorre com alguns eventos. E esses eventos vão progredindo de acordo com o Evangelho e de acordo com o que está num texto chamado Regeneração da Humanidade. Quem quiser saber mais detalhes, procure, eu tenho todas as fontes aqui para vocês. Então, o que acontece quando inicia esse processo? Na Terra, nós temos espíritos nascendo e morrendo e reencarnando. É um processo natural de evolução. Nós somos espíritos imperfeitos, Deus cria o espírito simples e ignorante, e esse espírito, através das vidas, ele vai nascendo, fazendo escolhas e progredindo. Alguns são mais preguiçosos, alguns fazem más escolhas, alguns fazem escolhas melhores. Então, o nível dos espíritos varia de acordo com as nossas escolhas. E quando nós morremos, nós voltamos para o mundo espiritual, ficamos um tempo e reencarnamos novamente e iniciamos o nosso aprendizado até que nós sejamos espíritos puros. Um dia todos nós seremos anjos. Vós sois deuses, dizia Jesus. Então nós vamos evoluir para o estágio crístico daqui a algum tempo. Só que nós estamos no início da nossa jornada. E quando existe transição planetária na Terra, existem dois fenômenos que acontecem sobre espíritos. Existe uma coisa chamada migração individual e migração coletiva. Migração individual é o seguinte: você morreu, evoluiu, aprendeu tudo que tinha que aprender aqui na Terra, já não está mais no nível do pessoal da Terra, você já tem condição de ascensionar para um outro planeta melhor, você vai individualmente para lá, por convite. Exemplos disso: quem já é espírita sabe do convite que o Dr. Bezerra de Menezes recebeu para ir para um planeta melhor. E ele recusou o convite. Decidiu ficar na Terra cuidando de nós.
Um outro espírito que recebeu o convite foi Alcione. E Alcione foi para outro planeta melhor e voltou a reencarnar na Terra depois para ajudar os espíritos. Exemplo de migração individual. E existem as migrações coletivas, que é uma quantidade de espíritos que é retirado da Terra e é mandado sem escolha. Não tem esse negócio. Você quer ir, meu filho? Não, você vai. Não aproveitou o que tinha que aproveitar, agora você vai para o lugar que é compatível com o seu grau de evolução. Então existe a migração individual e existe a migração coletiva. Quando a Terra está em processo de regeneração, de transição, as migrações individuais não acontecem. Só as coletivas. Por quê? Porque a Terra está em crise. Está precisando de mão de obra. Eu vou mandar um espírito que está bonzinho, que podia ficar ajudando para fora? Para ajudar lá fora? Não, eu vou segurar ele aqui. Meu filho, fica aí, nós estamos em mudança. Você colabora, daqui a pouco o planeta fica melhor e você vai. Então, hoje, o que nós estamos vivendo é um período que só acontece migrações coletivas. Não acontece migração individual. A gente reencarna na Terra mesmo. Não vai para fora do sistema, mesmo que seja mais evoluído. E quais são os sinais que já está acontecendo as coisas? A primeira coisa que acontece é como a Terra está para mudar de categoria, como a porteira já está fechando, como se diz em Minas, um grande número de espíritos perturbados encarna. Porque o normal é assim, de vez em quando, na Terra, encarnam os espíritos complicados, que causam grande destruição, grande influência sobre as pessoas. Conhece algum espírito que passou pela Terra, provocou grandes guerras, matou milhões de pessoas? Em vários países isso aconteceu. Mas quando é época de transição, a porteira abre. Em vez deles caírem aos pouquinhos, cai um monte na Terra. Meu Deus, o negócio já está complicado, eu já estou sofrendo, já estou cheio de problema, e vocês ainda mandam esse lote de gente ruim para cá. Né? Podia mandar para outro lugar e não para a Terra. Já está ruim assim, imagina um monte de espírito complicado nascendo. A Bíblia usa uma linguagem figurada dizendo que Satanás ia ficar preso 1000 anos e depois ia ser solto por um tempo. Quem conhece a Bíblia deve lembrar dessa passagem no Apocalipse. Meu Deus, ainda vai soltar ainda as coisas ruins? Fique tranquilo, já soltou há muito tempo. Tá? É só olhar para o que está acontecendo, que os bichos já estão soltos trabalhando. E não é o demônio, é o mal. São espíritos perturbados que estão tendo a última chance de ficar nesse planeta e ser um pouco menos pior. Ah, mas por que tanta gente assim? Para eles, é essa chance de se melhorarem, de serem amados, de sair numa família menos perturbada do que eles, para terem amores, para ver se eles recuperam alguma coisa. É a última chance deles, porque se não recuperar, eles vão sofrer uma migração coletiva e vão para um planeta primitivo. E para nós, o que serve a encarnação desse monte de espíritos complicados? Para nós também é bom. Por quê? Porque é um teste. Quando esses espíritos chegam na Terra, como é que eles são? Eles são muito materialistas, eles não gostam de ouvir a palavra de Deus, eles são contra a religião, eles querem o prazer a todo custo, eles só ligam para coisas materiais, eles idolatram o sexo, eles não têm moral nenhuma, é conquistar tudo de qualquer jeito, a qualquer custo, passando por cima das pessoas, matando, roubando, mentindo, enganando, destruindo família, destruindo religiões. E alguns de nós que estamos quietinhos pode simpatizar com a ideia, porque tem gente que é assim, ele sozinho não faz, mas quando está na turma faz. Já viu o pessoal quando vai fazer torcida de futebol? Ele em casa é um doce. Quando entra no time lá, ele quebra tudo e faz aquela bagunça toda.
Ele mudou? Ele não era assim? Não, ele era assim. Só faltava um empurrãozinho. Então, esses espíritos, quando jogam as ideias deles, muitos de nós que achavam que estavam evoluídos vão na onda. E tem também o contrário, tem aqueles que falam assim, não, esses caras têm que morrer, esses caras não tem jeito, é pena de morte, tem que matar. Matar. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus mandou matar os judeus que eram contra ele, que perseguiram ele. Jesus fez alguma revolução violenta. Por que tanto ódio dentro de você? Opa! Então eu não sou tão evoluído assim, eu estou com vontade de matar as pessoas. Eu só precisava inventar um motivo. Então também serve para a gente descobrir o que existe a ser trabalhado dentro de nós. Porque eu só posso modificar um sentimento quando eu percebo que eu tenho ele. Quando a pessoa acha que está tudo bem, ela acha que ela é perfeita. Não é assim? Então, eles também servem para isso. E eles começam a colocar as suas ideologias. E aí Jesus diz assim, haverá guerras e rumores de guerras. Haverá fomes e calamidades. Tudo isso já aconteceu. E tudo isso continuará acontecendo. Quantas guerras, quantas pandemias e quantas calamidades já passaram? E ainda vão passar. A nossa Covid, sem diminuir o valor dela, mas a peste negra na Europa matou muito mais gente do que a Covid. Houve várias pandemias e várias guerras acontecendo. Isso é sinal que os tempos estão chegando. Mas Jesus diz assim, ainda não será o fim. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Então haverão falsos cristos encarnados. Não é que Jesus, a pessoa vestida de Jesus, vai sair andando por aí. O que é um falso Cristo? Eu tinha medo disso. Falei assim, poxa, quando chegar o falso Cristo, como é que eu vou saber que ele é falso? Porque ele vai fazer prodígio, ele vai fazer milagre, ele vai fazer as coisas, vai ser adivinho. Vai enganar muitas pessoas, a Bíblia diz que vai enganar até os escolhidos. Como é que eu vou saber o que é um falso Cristo? É fácil. Se eu conheço o Cristo verdadeiro, eu sei qual é o falso. Se eu não conhecesse o que Jesus prega, eu não ia saber reconhecer o falso, mas eu sei como é que é o verdadeiro. O que Jesus prega? Amor, perdão, caridade. Jesus fala a favor da vida. Então, qualquer autoridade, em qualquer lugar do mundo que falar o contrário, que pregar o ódio, que pregar a morte, que pregar o assassinato, que pregar a mentira, mesmo com qualquer justificativa, é um falso Cristo. Mesmo que ele use um pretexto lindo, é o seu direito, você tem direito de matar, é um falso Cristo. É o cara que semeia as ideias, que cria doutrina. Aí Jesus diz, haverão falsos profetas. O que é o profeta? É aquele que divulga a ideia do falso Cristo. Então chega aquele líder, planta uma ideia, vamos acabar com todas as religiões, religião é ruim. Deus não existe. Esse negócio de Deus é besteira, é coisa inventada, só atrasa a humanidade. O falso profeta vai divulgar essa ideia. Ele tem poder, por exemplo, o influencer do YouTube. Ele pode chegar lá e lançar uma ideia ruim. E milhares de pessoas que seguem aquela pessoa, porque é fulano de tal, também começam a assimilar aquela ideia. Um político, um militante, qualquer pessoa que tenha poder de influência pode ser um falso profeta e divulgar a ideia do falso Cristo. Isso já está acontecendo? Já. Já tem grandes líderes pregando mal para o mundo, a destruição da família, da religião, o materialismo pelo materialismo? Já. Mas Jesus disse, ainda não será o fim. Então, guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto, enchente no sul, tsunami,
guerra na Ucrânia, fome, materialismo, sexolatria, ideias destruindo a família, ainda não será o fim. Aí o que vai acontecer? Virá um grande... A ideia se transforma em verdade. Porque a maior guerra que existe hoje não é a guerra de atirar nos outros, não. A maior guerra que existe é a guerra de ideias. É a guerra ideológica. Nós estamos sendo... como é que eu vou dizer uma palavra boa? Formatados. Ideias estão sendo plantadas no cérebro das pessoas e as pessoas estão acreditando que a ideia é delas. Mas o tempo todo a gente está sendo massificado com uma série de ideias para achar que a ideia é nossa. Por quê? Os espíritos das sombras sabem que a regeneração vai acontecer, sabem que vai haver transição e que não vai ter espaço mais para eles. E eles não querem isso. Eles querem nos atrasar. Mas a evolução, diz a doutrina espírita, ela vai acontecer com o homem, apesar do homem e mesmo que o homem se oponha. Então, se a gente não fizer nada, vai acontecer. Vai demorar mais, mas vai acontecer. Se a gente atrapalhar, vai demorar mais ainda, mas vai acontecer. E se a gente ajudar, acontece mais rápido e a gente se dá bem. Continuando. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Os homens de bem serão perseguidos. As pessoas honestas serão atacadas. Atacadas na justiça, atacadas na credibilidade, serão desvalorizadas, não serão preferidas no trabalho. As pessoas que seguem a doutrina materialista vão se dar bem. Isso faz parte da evolução da humanidade no período de transição. Por quê? Porque é uma evolução natural. Não tem um monte de espírito ruim bombardeando ideias e contaminando nossa psicosfera o tempo todo? Então você que ainda se mantém correto, você que está resistindo a tudo, você será perseguido. Ninguém vai gostar de você. Se você for uma pessoa correta no seu trabalho e a maioria das pessoas for errada, você incomoda só por existir. Se você for uma pessoa fiel e ficar num grupo de gente infiel, você incomoda só por existir. Porque quando ele olha para você, você é a lembrança do pecado dele, do erro dele. Eu não gosto de usar essa palavra pecado, porque pecado não existe. O que existe são ações e consequências. Quando a gente toma uma ação, a gente tem que arcar com as consequências que a gente agiu. Ah, porque Deus está te castigando. Não, Deus não está te castigando. Você está recebendo as consequências das ações que você escolheu. Mas amanhã é um novo dia, daqui a 5 minutos é um novo momento. Você pode mudar o seu jeito de ser, você pode melhorar o que você é, você pode resistir à tentação. Quando a gente reza o Pai Nosso, é uma evolução. Eu sempre rezava o Pai Nosso, não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal, amém. Não é assim? Só que o Pai Nosso quer dizer o seguinte, a tentação ela vai sempre existir. Não me deixeis cair quando estiver em tentação. E livre-me do mal que eu faria durante a minha tentação. Então eu estou pedindo que Deus me dê força para resistir à tentação, porque a tentação não vai deixar de existir na nossa vida, vai existir o tempo todo. E é melhor alguém fazer mal para mim do que eu fazer mal para o outro. Porque quando alguém faz mal para mim, quem se lasca é ele. Quando eu faço mal para o outro, quem se lasca sou eu. Porque tudo tem consequência. Não adianta fazer escondido. A lei é a lei do universo. São forças de causa e efeito que vão agir sobre você, sobre seu corpo, sobre esta vida e a vida futura. E às vezes, muitas vidas futuras. Imagina um líder desse que matou e torturou milhões de pessoas. A deformação espiritual que um espírito desse sofre. Você acha que uma vida só ele vai conseguir reparar todos os danos que fez? Não.
Irmão entregará à morte irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão filhos contra os pais e os farão morrer. Tem notícia de filho assassinando pai? De pai assassinando filho? Então já está acontecendo. Mas ainda não será o fim. Fique tranquilo. E ele diz assim: porque haverá uma aflição tal que nunca se viu. Então as coisas irão num crescendo, tá? A crise vai acontecer num crescendo. E nós estamos atravessando este crescendo. E aí, tem a data na doutrina espírita do dia, a data e a hora que vai acontecer o fim dos tempos. Está no Livro dos Médiuns, item 267. Quando vocês chegarem em casa, vocês podem pesquisar. Ou quer que eu fale aqui? Melhor pesquisar em casa, né? Vocês ficarem tranquilos, né? Não? Quer saber agora? Tá bom, hoje ninguém dorme, né? Vai botar a culpa em mim, hein? Tá lá, ó. Depois vocês conferem se eu não falei mentira. Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 8º, diz o seguinte: reconhece os espíritos levianos pela facilidade com qual predizem o futuro. Os bons espíritos fazem pressentir coisas futuras, mas jamais precisam datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de mistificação. O mundo vai acabar em 2012. Mistificação. Ninguém sabe. E Jesus disse na Bíblia: nem o filho sabe, somente o pai. Então, nenhum médium, nenhum espírito que disser para você a data, o dia, a hora que você vai casar, meu filho, ele é um mistificador, você está sendo enganado. Tá? Então, nós estamos num processo que pode demorar 200, 300, 400, 500 anos. E a gente não sabe quanto tempo demorará esse processo. Depende da evolução da humanidade. Pode acontecer guerras? Pode. Pode acontecer terremoto, maremoto, enchente? Pode, isso é normal. A Terra está passando por um monte de evoluções e vai continuar passando. Mas ainda não será o fim. E quando vai ser o fim? Então, a sequência, para a gente recordar: chegada dos falsos cristos, já aconteceu. 2, guerra e rumores de guerra, já aconteceu. Perseguição aos cristãos e ao bem, o mal assumindo o controle das coisas, da política, da justiça, de tudo, já aconteceu. Disseminação do ódio, do desamor e das traições, já aconteceu. Falsos profetas, 5º, já aconteceu. O amor se esfriará. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço dezenas. Na minha família, fora da minha família, amigos que dizem assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Esse mundo não tem mais jeito. A frase que Jesus diz é: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas perdem a fé. Deus não existe. Se existisse, o mundo não estava assim. Deus criou a gente e foi embora. Deus tirou férias. Não é assim? Muita gente não perdeu a fé e não desanimou. Porque a gente tem uma ilusão que espírito está aqui para livrar a nossa cara. Não é assim? Um rapaz perguntou, ele viu a avó desencarnada na sala e no dia seguinte ele teve um acidente de carro. E a pergunta dele é se a avó foi para lá para avisar ele que ele não saísse de carro, que ia ter um acidente. Provavelmente, a visão da avó pode ter sido uma visita espiritual. Ela pode ter ido lá para já dizer: olha, o mundo espiritual existe, meu filho. Não existe vida após a morte. Eu estou aqui, ó. Fica tranquilo. Porque o que nós tivermos que passar, nós passaremos.
A beleza do Espiritismo, gente, o Espiritismo não quer fazer prosélito. Vocês que chegaram pela primeira vez, o objetivo não é converter ninguém, não. Porque o Espiritismo, por si só, ele não salva ninguém. O Espiritismo é uma ferramenta, é um conjunto de conhecimentos que Kardec foi recolhendo, tateando, porque é muito difícil você lidar com um mundo invisível onde você não tem controle sobre os eventos. As informações vêm e você não tem como comprovar se aquilo é verdade. Algumas informações parecem fantasiosas. Então, Kardec, que não era médium, ele não era médium, não. Ele conversava com vários médiuns, anotava, fazia as perguntas. Qual era o critério que ele usava? O critério era o seguinte: universalidade. Então, se vários espíritos disserem a mesma coisa em lugares diferentes, aquilo deve ser verdade. Se aquela informação veio de um espírito só, não deve ser verdade. Então, por exemplo, tem um vídeo aí que alguém está dizendo aí que Jesus reencarnou 9 vezes na Terra. Jesus é o Espírito perfeito, e se ele tivesse reencarnado uma segunda vez, ele tinha causado uma grande transformação na humanidade, provavelmente até maior do que ele causou na primeira vez, porque o povo ainda era muito primitivo naquela época. Hoje a gente tem condição de saber muito mais coisas. Então essa informação, mesmo que tenha vindo de um médium, de um espírito, fica no cantinho ali. Isso aí é estranho. Se muitos espíritos em vários lugares do mundo disserem a mesma coisa, bom, pode ser verdade. Entra no conceito de universalidade. É uma espécie de controle de qualidade. Porque a gente está lidando com o mundo invisível. Um espírito chega perto de você e te manda uma carta consoladora. Você perdeu a sua mãe, aí você vem, faz uma ficha, coloca lá o nome da sua mãe, o dia que ela morreu, de que ela morreu, a foto da sua mãe. Aí vem uma carta assim: querida filha, eu estou bem, não chore. Estou aqui no mundo espiritual, em tratamento, e vou trabalhar assim que possível. É sua mãe? Não dá para saber. Não tem nenhuma informação pessoal. Tem detalhe, tem nome de parente, tem coisa que você não conhece, tem detalhes íntimos. Alguma coisa que não pode pesquisar no seu Facebook, no Instagram, nem na internet? Pode ser sua mãe. A gente tem que ter esse senso para não sair procurando aí cartomante, né? Querendo que resolva a nossa vida. Quem tem que resolver a nossa vida somos nós. O que é o legal do Espiritismo? Dizer que existe vida após a morte, a maioria das religiões diz que tem. Não é novidade. Dizer que existe reencarnação, quantas doutrinas no mundo dizem que existe reencarnação? No Oriente, há milênios se fala nisso. Também não é novidade. Conversar com os mortos não é novidade. Quantos adivinhos e pitonisas ao longo dos séculos conversaram com os mortos? Não é novidade nenhuma. Fazer atendimento com o espírito. Na África, há quantos milênios os africanos, na religião africana, falam com os mortos? Também não é novidade. Então, o que é a novidade do Espiritismo? O Espiritismo é simples, é fácil, a mensagem é clara, não existe em graus. Você não tem que ascensionar o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ser arcano, decano, igual algumas seitas com textos truncados têm. Você não precisa nem saber espiritismo para ser um espírito bom. Você não precisa nem ter religião, basta ser amoroso, ser um espírito bom, melhor, e você vai estar em bom lugar. É isso que os espíritos nos contaram. Nenhuma religião te salva, nenhuma política te salva, nada. O que te salva é a bondade no seu coração, é eliminar os seus defeitos. Seja a fé que você tiver. O espiritismo é fácil, mas é difícil. A mensagem é simples, mas seguir essa mensagem é muito difícil. Porque a nossa tendência animal é mais forte. A nossa tendência de odiar, de revidar, de ir atrás do que a gente quer, de ser egoísta, é muito maior. Porque isso a gente já sabe fazer há milênios. Por isso que a gente vê as histórias e são sempre as mesmas. O homem vai mudando, você vê um filme da Grécia, mulher traindo marido, marido traindo mulher, sócio traindo sócio, o rei mata não sei quem, um quer o que é do outro, vai lá, invade e toma. Só muda a roupa. Os problemas são os mesmos, porque a gente não está evoluindo. Para evoluir, a gente tem que querer.
O Espiritismo te dá conhecimento. Não adianta você ter todos os livros na sua prateleira se você não praticar. Você tem que decidir praticar a mudança. E a mudança não é fácil, porque você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Eu agradeço a Deus ter conhecido o Espiritismo. Eu sou médico. Eu vejo o sofrimento das pessoas, eu vejo pessoas maravilhosas, doentes. E eu ficava assim, essa pessoa não fez nada. Às vezes você pega uma pessoa com câncer de pulmão que nunca fumou na vida. E aí? Não sofreu radiação, não aconteceu nada e apareceu uma doença assim do nada na pessoa? E a outra é um bicho brabo, ruim pra caramba, que não pega nem gripe. Aí você fica assim, Deus não existe, cadê Deus? Né? Tem uma frase, num campo de concentração, antes deles serem executados, que um judeu escreveu na parede. Se eu encontrar com Deus, ele vai ter que ajoelhar e me pedir perdão pessoalmente. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele era religioso. E ele estava sendo massacrado. E Deus não tinha livrado ele. Então, na cabeça dele, isso não fazia nenhum sentido. Esse espírito morreu profundamente com ódio de Deus. E ele vai renascer com ódio de religião. Numa vida anterior, Deus não fez o que ele achava que devia fazer. Porque a ideia que nós temos de Deus é aquela ideia de quando a gente é criança, do anjinho da guarda. Né? O anjinho da guarda fica do lado da gente, aí vem o cachorrinho, o anjinho da guarda entra na frente. A gente tem essa ideia infantil. O espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele nos inspira a bons pensamentos. Ele nos aconselha, mas ele não impede a gente de fazer as coisas, não. A decisão é sua. Ele só fala, não vai por aí, você vai se dar mal. Agora você quer ir? Vai. Por isso o Espiritismo é difícil. A proposta, que é a proposta de Jesus, que é a da não violência, de amar, perdoar, é que é a nossa proposta no Espiritismo. Por isso é que é difícil. Mas tem uma coisa boa que acontece no período de transição. Poxa vida, já tem a coisa ruim, né? Agora tem uma coisa boa. Nascem alguns espíritos evoluídos que vêm para transmitir a mensagem de otimismo, de esperança. Porque também, né? Tem que ter alguém que diz assim, gente, segura aí que está acabando, que o negócio vai ser bom. Aguenta que já está quase lá. Então vem esses espíritos que transformam o mundo. Por exemplo, Gandhi vem. Que transformação um espírito causou na vida de muitas pessoas. Madre Teresa. Vários espíritos vêm em várias religiões para poder nos ensinar que é possível resistir ao arrastamento. Porque chega um momento que você, desanimado, acha que não é possível resistir ao arrastamento. Não é assim? Interessante, uma profecia escrita em 1866, se eu não me engano, e publicada em 1890, essa é meio perturbadora. Eu, quando li, eu fiquei meio... Até hoje. Mexe muito comigo. Está no capítulo da regeneração, tá? E como se a destruição não caminhasse bastante, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem, numa proporção inaudita, ou seja, que ninguém nunca viu, até entre crianças. Quem é mais velho deve se lembrar, criança não se matava. Criança era alegre. Hoje tem crianças de 10 anos se matando. Isso foi escrito em 1866. E diz assim, a loucura terá ferido o maior número de homens, que serão, antes da morte, riscado do número dos vivos. Então aqui está dizendo que tem homens que vão andar pela terra como mortos, ainda estão nos vivos. Já viram gente assim? Já viram a Cracolândia? Zumbis? Né? Está acontecendo. E o que a gente deve fazer, então, diante de tudo isso? Eu já vou dizer quando é que vai ser o fim, tá?
O que a gente pode fazer? Amar, perdoar, trabalhar no bem, resistir às tentações. Se você fazia 5 fofocas por dia, faça 2. Você já está melhor. Se você roubava 5 celulares por dia, rouba 1. Até você conseguir parar de roubar. Você já está evoluindo, não na velocidade que deveria, né? Porque a gente tem a ideia da campanha da salvação, né? Tem umas igrejas aí que falam que se você passar pela porta da salvação, você está salvo. Eu queria que fosse assim. Dava um dinheiro lá para o sacerdote, para o feiticeiro, para quem quer que fosse, e ele livrava a minha cara. Não é assim, gente. Ninguém livra a sua cara. Só quem livra a sua cara é você. Pelo seu jeito de ser. Por isso que o espiritismo é fácil, mas é difícil. Aí tem muita gente que fala assim, eu adoro a doutrina espírita, mas não é para mim, não. Por quê? Porque ele não está disposto a mudar. Ele vai ter que largar um monte de coisa que ele gosta de fazer. Tudo bem. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua escolha. E haverão as consequências. Eu tenho medo de, então, eu vou ser jogado para outro planeta, vai ter a migração, vão me jogar lá no mundo, lá de vulcão, de gente das pedras lá. Eu acho que ninguém aqui vai acontecer isso. Vocês saíram de casa para vir para cá para ouvir uma palestra espírita. A doutrina espírita diz que os espíritos que serão migrados serão os espíritos maus, não tocados pelo bem. É aquela pessoa que diz, eu fiz, eu faço de novo, eu gostei de fazer, e quantas vezes me deixar eu vou fazer. Esse vai embora. Para um planeta da categoria dele. O outro tipo de espírito é o espírito mau, tocado pelo bem. Ele é mau, faz o mal, mas ele já sabe que aquilo está errado. Maltratei a minha mãe, xinguei minha mãe, bati na minha mãe. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, mas amanhã bate de novo. Mas já é um espírito mau, tocado pelo bem. Esse não vai embora. A doutrina espírita diz que ela vai ser migrada dentro da Terra. Então, se ela nasceu no Brasil, onde tem liberdade, internet, doutrina espírita, ela vai para um país que não vai ter nada disso. Onde ela vai passar por uma série de restrições. Mas ela vai ficar dentro da Terra. Os espíritos mais ou menos, que a maioria de nós é mais ou menos, vai ficar por aqui. Às vezes vai para um país, às vezes fica no mesmo país. Os espíritos bons, lá fala que os espíritos bons que forem fiéis até o fim, que resistirem, serão levados para trabalhar nos piores lugares da Terra. Olha que beleza, hein? Que prêmio! É tudo que você queria, né? Mas não é assim? O cara bom você manda para onde está o problema mais grave, né? E a pessoa ainda fica feliz. Acho que eu fico no mais ou menos, que é melhor, né? Não estou pronto ainda não. Então a gente já sabe o que vai acontecer, e aí Jesus diz, quando é que será o fim? Ele diz assim, mais ou menos, não vou ler não. Quando o evangelho for pregado em toda parte, que todo mundo conhecer o evangelho, aí será o fim. Agora nós temos lives, nós temos internet, que joga as palestras para o mundo inteiro, salvo alguns países que bloqueiam. Será que já está chegando o fim? Existe um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo. Nenhum país. O Espiritismo surgiu na França e não vingou na França, sabia? A maioria dos lugares do mundo, os centros espíritas são fundados por brasileiros. A Europa está quase toda sem Deus. Olha o caos que está. O desespero, a depressão. Porque, gente, se não existe vida após a morte, se não existe Deus, para que viver? Tem clínicas de suicídio na Suíça. Você vai lá, paga, os caras te matam.
É legal. E o governo incentiva. Por quê? Porque não tem que pagar a aposentadoria do velhinho. Se todo velhinho se matar, para o governo é bom. É o pensamento materialista. E a maioria da Europa está assim. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui no Brasil com liberdade religiosa, de aprendermos, de termos acesso a esse conhecimento, porque nós somos o coração do mundo. Vocês são o sangue. O sangue fica muito tempo no coração? Não. O coração bombeia o sangue é espalhado pelo corpo. Então, é possível que a próxima encarnação de vocês será em outro lugar para que vocês levem o Evangelho em toda parte. E aí será o fim. Vamos nos preparar. Aproveitem a oportunidade de crescer, de serem melhores, porque para onde nós vamos talvez não tenha um livro espírita. Nós devemos nascer em outra religião, em outro lugar, em outro clima político, numa situação onde o planeta vai estar bem mais agredido, bem mais desgastado. E aí será o fim. Mas aqueles que testemunharem serão recompensados e verão a face do Pai. Estamos prontos a nos comprometer? Ou vamos fingir que nada está acontecendo? Aí a decisão é de cada um. A doença começa na alma. Então você tem um câncer no corpo, mas o câncer começou na alma. Não adianta curar o câncer do seu corpo se a alma não for curada. O câncer vai voltar. Porque a alma está doente. Então, às vezes, a pessoa vem no centro espírita, está com câncer avançado, faz o tratamento, cura a alma, mas o corpo está tão destruído que já não tem mais como consertar o corpo. Mas a alma está curada. Então, você parte para o mundo espiritual pronto para ter um corpo perfeito e uma encarnação perfeita, porque aquilo já foi expurgado de você. A mudança já foi feita. Então, o principal é a gente curar a nossa alma. É a gente resistir às tentações do mundo. Está com angústia, com depressão, com desespero, procure ajuda. Psicólogo, psiquiatra e tratamento espiritual. Não caia na onda dos outros que dizem que não tem mais jeito. Você sabe que o barco vai balançar. Você sabe que uma hora o barco vai afundar. Imagina um barco indo para um lugar onde o barco está cheio de furo entrando água. Tem uma galera fazendo furo no barco e tem uma galera jogando água para fora. Mas está entrando mais água do que está saindo. Então, uma hora o barco vai afundar. Se você parar de jogar água para fora, afunda mais cedo. Então, vamos garantir o nosso futuro melhor, a nossa felicidade. O propósito é encontrar a felicidade nas coisas pequenas do dia a dia. Faça a sua prece, faça a sua oração. No momento difícil, entre em prece. Evite discussão. Quando um não quer, dois não briga. Se afasta, esfria a cabeça, depois você volta para conversar. Perceba a influência dos espíritos. Muita gente diz assim, não vou ler esses livros espíritas não, que eu comecei a ler, lá em casa começou a acontecer um monte de coisa. Não começou não, já estava. Eles estavam lá dentro há muito tempo, só que você não percebia. Agora que você tem conhecimento espírita, você vai perceber. A ignorância não é protetora. Vou repetir. A ignorância não é protetora. Não precisa se desesperar. Deus está conosco o tempo todo. Você é que desintoniza com Ele. É você que fecha a porta. Tenha certeza que nos momentos mais difíceis da sua vida tem um monte de gente boa, encarnada e desencarnada, torcendo por você. E uma galera do mal também falando, vai, querendo que você se lasque. Certo? Esse assunto é um assunto que me perturba, porque eu sinto no meu coração que ele é verdadeiro.
e que vai acontecer e já está acontecendo. Quanto tempo nós temos, eu não sei. Mas tudo indica que a gente é o coração do mundo. Então nós temos mais um tempinho antes de ser lançado na África, na Coreia, no Oriente, no quistão da vida daqueles lá, né? E aí o bicho vai pegar, né? Será que a gente vai resistir? Tá bom, meus queridos? Eu tenho um canal no YouTube, nós estamos gravando essa palestra. Quem quiser depois assistir ou recomendar alguém, o canal chama-se Doc TV no YouTube. É um canal que tem vários assuntos. Eu criei só para palestras espíritas, mas ninguém assistia. Um dia eu botei o vídeo do meu cachorro, bombou. Aí eu falei, então é assim? Vou colocar vídeo de bichinho, que a pessoa entra, e quem sabe ela olha na playlist e procura assuntos mais profundos. Então tem lá uma playlist só de espiritualidade, onde estão essas palestras, tá? Quem quiser conhecer, está convidado. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a bênção dos mentores da casa estejam com todos vocês, nos pacificando, nos harmonizando, trazendo as energias benfeitoras que nós tanto precisamos. O assunto de hoje é um assunto muito importante.